Olá, rapaziada, beleza? Professor aqui de novo, professor Rude, com a biologia no dedão, tá? Hoje o assunto aqui é a espermatogênese, tá bom? Tô atendendo aqui um pedido de uma grande amiga, pediu para que eu gravasse aqui uma aula sobre espermatogênese para ajudar um grupo de estudantes que estão se preparando para o Enem, tá bom? Bom, a gente ainda não sabe, né, ao certo como é que vai ficar o Enem esse ano, mas vamos nos preparar, vamos fazer a nossa parte, né, moçada? Coragem, tá? Vamos trabalhar e espantar o medo do coração, beleza? Bom, eu vou dividir essa aula em duas partes, tá? Na primeira parte eu vou explorar o aspecto técnico da espermatogênese, né? A divisão mitótica, as fases, né? Vou falar um pouco aqui sobre a anatomia do gameta e depois eu vou explorar os aspectos anatômicos, tá? Um pouco sobre o sistema reprodutor e um pouco como acontece realmente de fato a produção de espermatogênese ligada ao sistema reprodutor masculino. Mas anote lá, a espermatogênese é a gametogênese masculina, tá bom? Então, espermatogênese é a gametogênese masculina. Na parte anatômica eu vou mostrar para vocês onde se processa a espermatogênese, tudo bem? Bom, aqui eu trouxe um gametão grandão, né? Um espermatozoide gigante para a gente poder explorar as partes anatômicas e aquelas que são mais cobradas em exercícios, processo seletivo, né? É um gametão aqui do professor Rude, tá? Um rudizoide, beleza? Bom, vamos lá. Esse gameta que você está vendo aqui, ele é um gameta que apresenta três partes, tá bom? Para ficar mais fácil você visualizar essas partes aí, eu vou dividir essas partes aqui com vocês, só vou cortar o gameta. Então, aqui você tem uma parte, essa aqui é uma parte, aqui você tem outra parte e essa parte gigante aqui, tudo bem? Essa primeira parte aqui a gente pode chamar ela de cabeça. Cabeça, ok? Cabeça. Essa segunda parte que a gente pode chamar de peça intermediária ou placa intermediária, tá? Peça é melhor. Peça intermediária, ok? E essa parte gigante aqui compõe a cauda, também conhecida como flagelo, tá bom? Cauda ou flagelo. Então, essas são as três partes que compõem o gameta, tudo bem? Cabeça, peça intermediária e cauda, tá? Bom, o que a gente tem que lembrar aqui de cada parte? Aqui na cabeça, pessoal, a gente vai encontrar o núcleo, né? Então, isso aqui é o núcleo, ok? Esse núcleo é um núcleo haploide, tá? Ele tem apenas um único conjunto cromossômico, tá? Um único genoma. Bom, se for um gameta humano, estamos falando de 23 cromossomos, tá? Sendo um cromossomo X ou um cromossomo Y, beleza? Essa bolota grandona, que eu sempre faço maior do que o núcleo aqui, ó, é uma estrutura que é responsável por permitir que esse gameta cumpra o seu objetivo, permitir que ele consiga fecundar o óvulo ou o ovócito, tá? Que é o gameta feminino. Essa peça gigante aí é o acrossoma. Acrossoma, tá? O acrossoma, pessoal, ele na verdade é um grande lisossomo, tá? Para quem não lembra, o lisossomo é aquela peça celular, aquela organela que contém, né, ácidos e enzimas que praticam lá o processo digestivo dentro da célula. A gente chama isso de digestão intracelular. Os nossos lisossomos, eles são produzidos por uma organela conhecida como complexo golgiense ou simplesmente complexo de Golgi, tá? Durante a formação do gameta, numa uma etapa especial, né, ou um período especial do seu processo de formação, o complexo de Golgi da célula que vai formar o gameta, né, funde as suas partes, funde as suas membranas, formando essa grande bolotona que eu pintei de azul aqui, cheia de ácidos e enzimas, chamado de acrossoma, tá? Aqui no acrossoma a gente vai encontrar algumas enzimas muito importantes, entre elas a hialuronidase, tá? Que é uma enzima responsável por destruir o ácido hialurônico que mantém as células, né, do gameta feminino, ou melhor, as células de proteção do gameta feminino existindo coesas, unidas entre si. Isso é assunto para uma próxima aula, tá? Hoje eu quero explorar mais a parte masculina mesmo. Ok? Então, na cabeça, o que eu quero que vocês lembrem? Eu quero que vocês lembrem que na cabeça a gente encontra o núcleo da célula, um núcleo haploide com um genoma, e o acrossoma, que na verdade é um grande lisossomo contendo ácidos e enzimas digestivas que vão ser usadas no processo de fecundação. Alright? Aí olha aqui, pessoal, ó, na peça intermediária, que é esse pedaço aqui, ó,
entre a cabeça e a cauda, por isso o nome peça intermediária, você vai encontrar essas bolinhas aqui que eu pintei de alaranjado. Essas bolinhas, pessoal, são mitocôndrias. Anote lá, são mitocôndrias, tá? Pessoal, todo mundo sabe que as mitocôndrias são organelas que estão ligadas ao processo de respiração celular. Então, o espermatozoide é uma célula aeróbica, ele respira bastante, tá? E durante a respiração celular é produzindo lá os nucleotídeos energéticos chamados de ATP. As mitocôndrias aqui, pessoal, elas funcionam à base de um combustível, tá? Então você tem que entregar um combustível para elas queimarem. Como qualquer mitocôndria, você entrega um combustível para que elas queimem, tá? As mitocôndrias aqui, elas vão funcionar à base de um açúcar especial, tá? Que vai ser o combustível dessa célula. Esse açúcar é conhecido como frutose, o açúcar das frutas, tá? Diferente das outras células do nosso corpo, que queimam preferencialmente a glicose, aqui você vai ver as mitocôndrias queimando frutose. Não se esqueça disso, que isso é uma informação muito importante. A gente vai explorar isso um pouquinho mais lá na parte de anatomia do sistema reprodutor, ok? E a cauda, pessoal, nada mais é do que um grande flagelo. Então isso aqui é um grande flagelo, tá? Flagelo. Aliás, anote aí, pessoal, se você estiver anotando, flagelo, tá? Ele só existe nos espermatozoides. Então, a única célula flagelada nos mamíferos, a única célula flagelada nos mamíferos de uma forma geral, não só nos homens, tá? Nos seres humanos, é o espermatozoide. Então, só o sexo masculino apresenta células com flagelo. Beleza? Show de bola. Agora, quando se trata da espermatogênese, a gente pode dividir didaticamente a espermatogênese em 4 fases ou períodos, né? Bom, a maioria dos textos trazem como período. Você pode falar fase ou período, não vejo problema nenhum nisso. A primeira fase a gente chama de período germinativo, tá? O período germinativo, ou fase germinativa, ela é caracterizada pela intensa multiplicação de células, tá? Que vão dar origem aos espermatozoides. Essas células eu vou mostrar numa próxima imagem para você. O nome delas é espermatogônias, tá? Então, há uma intensa multiplicação das espermatogônias durante esse período da espermatogênese, chamado de período germinativo. Fechou? Período de crescimento, pessoal. No período de crescimento, algumas espermatogônias ganham volume, ficam gigantes e se transformam numa célula chamada de espermatócito 1, ou espermatócito primário. Também vou mostrar isso para vocês no próximo desenho. Período de maturação é quando acontecem as divisões celulares, a famosa meiose, né? Então vamos colocar aqui já a letra E com ponto de exclamação, que é o símbolo universal da meiose, tudo bem? Quando se trata de meiose, pessoal, nos animais, a meiose é responsável pela produção de gametas, né? Na gametogênese. Lá nas plantas, a meiose vai fabricar esporos, tá? Beleza? Então, no período de maturação, a gente vai ter a meiose acontecendo. Fechou? E a espermiogênese, que é quando as células, né, de fato vão se transformar no espermatozoide. As células vão modificar o seu formato, a sua morfologia, para virar o espermatozoide com essas partes que eu expliquei para vocês. Mais uma vez, cabeça, contendo núcleo e acrossoma, peça intermediária contendo as mitocôndrias que vão funcionar à base de frutose, e essa longa cauda que na verdade é um grande flagelo, caracterizando essa célula aqui como a única célula flagelada no corpo de um mamífero. Ok? Maravilha! Agora vamos lá, vamos para a próxima imagem, tá? A próxima imagem tem muita informação, então eu vou levar a aula até essa imagem aqui com vocês, beleza? Lembrando que a biologia aqui é no dedão, hein? Beleza, vamos lá. Então você está vendo aqui uma série de desenhinhos, bolinhas, tá? A gente vai colocar um monte de informação aqui, se liga, não se perca, tá? Bom, muito bem. Você está acompanhando aqui a espermatogênese a partir de uma única célula. Lembrando que milhares e milhares e milhares de células estão em processo de espermatogênese o tempo todo, tá? Professor, quanto tempo em média dura a espermatogênese? Gente, o tempo de duração da espermatogênese, anote lá, aproximadamente 74 dias, tá? Vou fazer aqui o balãozinho da memória. Então, aproximadamente 74 dias é o tempo de duração da espermatogênese, tá? Você vai perceber o seguinte, como são muitas células que estão nesse processo, algumas estão em estágio mais avançado ou em períodos mais avançados, outras estão em estágios menos avançados ou períodos menos avançados. Por isso que a gente divide didaticamente a espermatogênese em 4 períodos. De novo, período germinativo, período de crescimento, período de maturação e espermiogênese. É isso que eu vou fazer aqui agora com você. Eu vou dividir esse desenho aqui mostrando os períodos para você, tá? Então, se você estiver anotando aí, dá um pause, faz bonitinhas anotações para não ficar nada solto, tá? Vamos lá.
Ok. 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 Ó, ficou bonito, hein? Ficou show de bola. Vamos lá então? Muito bem. Nessa primeira parte aqui do desenho, não tem problema se ficou torto, não. O problema é o importante que você entenda. Essa primeira parte aqui é o primeiro período. Período 1, tá? Período 1 a gente viu lá que ele é chamado de período germinativo. Vamos colocar aqui, ó. Período germinativo. Muito bem. Professor, o que que acontece de importante aqui no período germinativo? Tá vendo essas bolinhas aqui que eu fiz para vocês? São células, e essas células são as células que vão dar origem aos gametas. São células reprodutivas, células germinativas. Essas células vão crescer, se dividir por meiose e pá, formar os espermatozoides. Anote lá, essas células são conhecidas como espermatogônias. Espermatogônias. Esse é o nome dessas células. Espermatogônias, tá? Gente, as espermatogônias são células que apresentam dois genomas. O que que significa isso, dois genomas? Elas têm dois conjuntos cromossômicos, tá? Se a gente pensar nessas espermatogônias aqui como sendo espermatogônias humanas, esse 2N aqui equivaleria a 46 cromossomos, tá? 23 cromossomos formam um grupo cromossômico, 23 formam outro, tá? São dois genomas que essa célula apresenta. Deixa eu olhar aqui, ver se o papel tá bem alinhadinho para você. Tá show de bola. Vamos continuar? Maravilha, tudo bem? O que que essas espermatogônias estão fazendo? Elas estão se dividindo aqui por uma divisão conhecida como mitose. Lembra disso? Muitas mitoses vão acontecer aqui, tá? Fazendo com que a população dessas células, né, o número dessas células, cresça bastante no corpo do macho mamífero ou do homem, se você estiver pensando em seres humanos, beleza? Show de bola. Aí o que que vai acontecer? A gente pula para o próximo período. O próximo período seria esse aqui, ó, período 2, tá? Anota lá, por favor. Período 2 é um período de crescimento. Vou colocar aqui, ó. Período de crescimento. Pessoal, desconsidera a minha letra, não é lá essas coisas, tá? Período de crescimento, você vai perceber o seguinte: as espermatogônias que estão sendo produzidas no período germinativo, elas ganham volume, elas crescem bastante e se transformam em células como essa aqui que você está vendo, ó, que eu dei destaque. Essa célula que você está vendo aqui é uma espermatogônia desenvolvida, crescida, tá? Ganhou volume. Essa célula que você está vendo, ela é chamada, anote lá, de espermatócito primário. Espermatócito matócito primário. Ok, espermatócito primário. Gente, o espermatócito primário, tá? Ele também é uma célula 2N, é uma célula com dois conjuntos cromossômicos, tá? Quer dizer que aqui no núcleo você vai encontrar 46 cromossomos, tudo bem? Interessante. Aí pronto, a gente entra agora numa fase que é uma fase assim, relativamente mais longa, tá? Essa fase que é relativamente mais longa, tá? Eu não vou dar muita importância aí a, a, quanto tempo, quanto dura cada fase, mas essa aqui é um pouco mais, né, prolongada. Essa fase aqui envolve as divisões conhecidas como meioses, tá? Então vamos colocar aqui, esse é o próximo período, período 3, né? Esse período 3, ele é chamado de período de maturação. Maravilha. Gente, no período de maturação, o que que vai acontecer? Essa célula aqui que a gente formou aqui, ó, que ficou grandona, ganhou volume, o espermatócito primário, sofre a meiose. Meiose, pessoal, acompanhando essa célula aqui, tá? Lembrando que são várias, milhares de células que estão passando por essas fases, tá? Não se esqueça disso. Ó, acompanhando esse espermatócito aqui no meu desenho, você vai perceber o seguinte. Primeiro acontece a meiose reducional, ok? Formando essas duas células aqui, ó, ok? Primeiro essas duas células aqui, ó. Cada célula dessa aí a gente chama de espermatócito secundário. Vamos escrever aqui, ó. Espermatócito secundário. Você pode colocar espermatócito 2, tá?
espermatócito secundário. Ok? Gente, os espermatócitos secundários, como eles foram formados por meiose reducional, eles vão apresentar apenas a metade do conjunto cromossômico. Ao invés de ter 2 genomas, essa célula vai ter um genoma. Então, cada espermatócito secundário é N. Anote lá, cada espermatócito secundário é N. Tem apenas um único conjunto cromossômico. Se a gente pensar numa célula humana, essa aqui vai ter 23 cromossomos, e essa aqui vai ter 23 cromossomos. Ok? Maravilha. E aí, professor, o que acontece? Cada espermatócito secundário sofre uma divisão especial que a gente costuma representar pela letra E também, tá? Porque é uma multiplicação celular. Esta letra E dentro da meiose a gente chama de meiose equacional. Então, primeiro meiose reducional, formando espermatócitos, e agora cada espermatócito vai sofrer uma divisão equacional, que a gente chama de meiose equacional. É muito parecido com a mitose, vai acontecer multiplicação. Essa célula forma duas, essa célula forma duas, tá? Maravilha. Cada célula dessa aqui que foi formada tem um nome especial, tá? Eu vou escrever aqui para você, ó. Cada célula formada dessa aqui a gente vai chamar de espermátide. Ok? Então, cada célula dessa aqui que você está vendo é uma espermátide. Mais uma vez, desconsidera a minha letra feia. Então, cada célula espermátide. Aqui também. Uma espermátide. Maravilha, hein, pessoal? Então, olha só. No período de crescimento para o período de maturação, o espermatócito primário sofre meiose reducional, formando espermatócito secundário. O espermatócito secundário tem apenas um genoma. Então, essa célula é haploide, essa célula é haploide, essa célula é N, essa célula é N. 23 cromossomos aqui, 23 aqui, se a gente estiver pensando em célula humana. Cada espermatócito sofre a meiose equacional, representada pela letra E com ponto de exclamação, formando duas espermátides. Então, esta célula forma duas espermátides, essa forma duas espermátides. Cada espermátide tem apenas um conjunto cromossômico, então cada espermátide também é N, é haploide, tá? Faltou aqui também, é haploide. E aí a gente entra na última fase, que é a fase de transformação das células em espermatozoide. Essa fase aqui é chamada de fase 4, tá? Essa fase 4, pessoal, uma curiosidade aí, se você estiver anotando, ela só existe na espermatogênese, que é a gametogênese masculina. Na gametogênese feminina, as fases são até, ou melhor, o processo vai até o período de maturação, tá bom? Então, a fase 4 a gente chama de período, de espermiogênese. Não confunda esse nome, hein? Espermiogênese. Olha, quase não cabe aqui na folha, hein? Ficou apertadinho aqui, ó. Espermiogênese. Na espermiogênese, você vai ver o seguinte: cada espermátide vai passar por um processo de transformação celular, se transformando nesses gametas aqui que você já conhece o nome, ó, nos espermatozoides. Então, a espermiogênese é a transformação da espermátide em espermatozoide. Cuidado, hein? Não se confunda. Espermiogênese é uma fase da espermatogênese, tá? O processo todo dividido em 4 períodos ou 4 fases, espermatogênese. A última fase, espermiogênese, tá bom? Muito bom. Então, olha só, a partir de um espermatócito primário, que cresceu bastante, né? Ele era uma espermatogônia, virou um espermatócito primário, formamos 4 espermatozoides. Interessante, né? A cada espermátide forma um espermatozoide. Cuidado, eu já vi isso em questão de vestibular. Quantos espermatozoides formam uma espermátide? Um espermatozoide. Quantos espermatozoides formam quantos espermatozoides vão ser formados a partir de um espermatócito primário? Um espermatócito primário forma 4 espermatozoides. Muita atenção, vê se não erra essas coisinhas, tá? Parece simples, mas está cheio de detalhes. Então, vamos mais uma vez, período germinativo. As espermatogônias, que são as células reprodutivas, estão se multiplicando, aumentando a população de células, tá? As multiplicações acontecem por mitoses. As células começam a crescer no período de crescimento e alcançam um volume bastante legal, ficam bem grandes, vão ser chamadas de espermatócito primário.
Os espermatócitos primários, eles vão sofrer meiose aqui no período de maturação, formando primeiro os espermatócitos, que são células que têm um genoma. Cada espermatócito forma duas espermátides, que também são células com um genoma, tá? As espermátides que foram produzidas aqui no período de maturação, elas vão se transformar em espermatozoides na espermiogênese, tá? Todo esse processo dura em média 74 dias, ok? Beleza. Na próxima aula sobre espermatogênese, a gente vai ver os aspectos anatômicos do processo, beleza? Onde isso aqui acontece no corpo do macho mamífero, fechou? Então, até lá. Fui!